infância, cara, foi uma infância, assim, né, naquela época não tinha violência que tem hoje, então eu tinha muita liberdade, né? Eu me lembro bem da casa na Maria Conceição Cardoso, a gente morava ali, né? Tinha vários vizinhos ali, todos nós eram amigos, né? Os filhos, as crianças para a juventude ali. E a gente jogava bola na rua ali direto, cansei de estourar o dedão, por causa do meio-fio, de futebol. Eu jogava na travessa na rua ali, ali a gente soltava pipa direto ali. E ali quando, às vezes, né, queria cruzar, que embolava a pipa, né? Era fácil ganhar, porque tu saía correndo, né? No terreno, então não precisava nem ter muita abraçada, era só correr. E isso tudo marcou muito a minha infância, e principalmente a liberdade que meu pai sempre me deu, né? A gente andava aquilo lá tudo e, né, brincava, tinha hora, né? Ficava o dia todo na rua, chegava em casa à noite todo sujo, né? E hoje você não vê mais isso, né? Você vê hoje os jovens, as crianças, mas dentro de casa, né? Telefone, computador, redes sociais, essa coisa toda que vem mudando, né? Que mudou o dia a dia, né? Da criança e do jovem. Eu aprendi com meu pai muitas coisas, né? Agora, o que ele sempre procurou me passar é o seguinte, meu filho, o problema que for, você tem que me falar a verdade. Né? E ele sempre procurou ser muito justo, né? Quando eu errava também, ele unia, né, da maneira correta, nunca teve agressão física, nada disso, mas, né, botava de castigo, me proibia de fazer as coisas que eu mais gostava naquela época. E isso eu passei para meus filhos também, né? Que a mentira é algo que a nossa família não admite, né? Então isso é muito forte, porque você pode errar, todo ser humano erra, né? Desde que fale a verdade, né, sempre tem alguma solução, né? Sempre muito presente, né? O meu pai, desde o 76, que foi chefe de gabinete do Simão, né? Sempre na vida pública, mas sempre presente, né? Meu pai me cobrava muito, né? Me dava liberdade, eu podia brincar, né? Ter esse tipo de liberdade, mas me cobrava muito os estudos, que eu tinha que passar de ano, né? E vira e mexe, a gente sempre almoçava juntos, né? Sábado, no domingo, a gente conversava, eu, ele, minhas irmãs, minha mãe. Minha mãe também 24 horas juntos com a gente. Então, graças a Deus eu tive, né, esse respaldo comigo a vida toda. Minha mãe era mais, né, passava a mão mais na gente, né? Aliviava, né? Que às vezes meu pai era mais duro e ela sempre ali na balança, né? Mas minha mãe sempre foi muito carinhosa, muito presente, né? Sempre passou muito amor pra gente. E sempre esteve lado a lado do meu pai, eu lembro muito bem no dia a dia. Né? Lá em casa a gente acordava, várias pessoas lá tomando café, conversando com meu pai de política, e ela, né, andava aos quatro cantos de Nilópolis, né, pedindo lá, dizendo do marido, chamava meu pai de marido, né? Marido, isso, aquilo, enfim. E essa foi a nossa criação, né? Com muito amor, muito cuidado com as coisas, com o próximo, com a verdade. Então, nasci, né, dentro de desse segmento, né, da família, da prioridade da família, de ter realmente os amigos verdadeiros, que é muito importante. E sempre vi ali, né, a família sempre ajudando, principalmente o próximo, de quem mais precisava realmente de fato, né. Cresci dentro, né, desse legado, vamos dizer assim, dessa estrutura de vida, né, da minha família, sempre lado a lado com o povo, principalmente em Nilópolis, né, onde meus pais nasceram. Toda a família nasceu em Nilópolis, né? Os irmãos também, enfim. Mas toda vez que eu estava em casa, né, tinha, de algum modo, de algum jeito, uma liderança, um vereador com meu pai, e se conversava muito de política, né? De sempre buscar fazer a política da maneira correta, que é transformar vidas, né? É você trazer o melhor para a população, né? O que eu falo, que ele sempre nos ensinou de falar sim ou não também na política, né? Eu via isso com ele. Muitas vezes eu via ele falar, olha, isso eu não consigo resolver, né? E enquanto outras pessoas, não sei se fica sem graça de falar ou não, mas enrolam, às vezes protelam, né? Uma resposta que às vezes não tem como você resolver, já tem que ser direto falar que
que não tem como resolver aquela questão. Então, isso também aprendi com ele, pode ter certeza disso. Eu digo o seguinte, né? A minha geração, né, eu, meus primos, nós fomos muito cobrados em relação a ter palavra, né? Ensinamento veio de dentro de casa, né? De tanto ter palavra e também não mentir. E no fundo uma palavra, né? Uma coisa se encontra na outra, né? É você ter palavra e também não mentir. Isso nós fomos muito cobrados e é uma coisa que eu guardo comigo e cobro isso muito dos meus filhos, né? Das pessoas que a gente gosta, porque realmente a mentira hoje, né, é uma coisa que eu não aceito, é mentira. Engraçado isso, né? Que foi cultivado desde pequeno, né, ensinado pelos meus pais, pela família, pelos meus tios, né? O tio Nelson também era uma figura muito presente na minha vida, que nós moramos boa parte da nossa formação juntos, na Mena Barreto, né? Ele morava na casa maior, meu pai na outra casa menor que foi feita. Então eu, Nelsinho, Márcia, Alexandra, Flávia, Adriana, minhas irmãs, a gente vivia ali, juntos, né? Estudava no mesmo colégio, depois ficava junto ali, brincando, enfim. Nossa família sempre teve uma união muito grande entre os primos, né? Desde novo, desde criança, isso é também uma coisa importante. Mas sempre, né, priorizando a palavra e jamais mentir. Isso aí foram coisas que marcaram a minha vida e que eu agradeço muito, porque eu consigo passar isso também para os meus filhos. A minha formação, né, desde criança e para jovem, na juventude, uma coisa que sempre teve presente, né, que no dia a dia, do nosso dia a dia em casa, era realmente a preocupação que eu via, né, do meu pai, da minha mãe, da avó Júlia, do meu tio Nelson, né, que todos nós morávamos ali na Mena Barreto, né, no mesma casa, mesmo terreno, cada um na sua casa. Minha tia Nicinha, né, o tio Anísio, que frequentava muito sempre ali, sempre foi realmente, eu via preocupação, né, de estar agindo da maneira correta, de estar ajudando, né, as pessoas mais necessitadas, porque o meu pai, por exemplo, desde 76 está na vida pública, né, foi chefe de gabinete do Simão Cecim, depois do Miguel Abraão, e depois veio como deputado estadual em 86. Né? Então, ali sempre foi um local de acolhimento. Né? E é engraçado que eu nunca pensei naquela época, né, em ser político. Mas, como era um local de acolhimento das pessoas presentes, acho que aquilo vai te forjando, né, aos poucos e vai entrando, né, no seu caráter e vai entrando no seu dia a dia, né? E você não esquece isso. E com todo esse berço, né, essa vivência que eu tive junto com a minha família, desde criança, eu tenho convicção que hoje, o que eu sou politicamente, eu com certeza devo a todos esses momentos da minha vida. Olha, o que assim me motivou, né, a começar a olhar a política de maneira diferente, porque eu, quando era jovem, nunca pensei, né, em ser candidato, seguir a carreira política. Mas em 94, né, nós estamos agora em 2026, nós estamos falando aí em 32 anos atrás, né, meu pai já era deputado estadual, estava correndo a reeleição, e nós tivemos vários problemas na família naquele ano, e vários aliados políticos históricos do meu pai, na época, alguns também decidiram ser candidato a deputado estadual, outros, como diz na política, né, traíram, foram, né, para outros lados, enfim. E era uma eleição muito difícil, né, eu me lembro bem, e eu nunca tinha trabalhado arduamente na vida pública, né, ajudava meu pai, mas bem leve. E aí meu pai chama um dia para jantar, a família toda, os filhos, minha mãe, fala desse quadro e comenta, e, pô, o que vocês acham? Continuo, não continuo, enfim. E eu fui o primeiro a falar, pai, acho que você tem que continuar. E eu me lembro, como se fosse hoje, eu tinha uma Saveiro,
E aí eu caí dentro mesmo, dia a dia, no trabalho da eleição. Eu colocava placa, pô, né? Eu, índio, bombeiro e cinésio. Chegava para colocar a placa na casa das pessoas, quando eu falava que era o filho do Farid, ninguém acreditava. Ah, mas é impossível, você, filho do Farid, está aqui dirigindo o carro para colocar a placa. E aí eu mostrava, né, a identidade, a pessoa via que era verdade, ficava até, né, assim, espantada com aquilo, mas... E aí servia um café, a gente conversava, batia papo. E eu acho que isso que foi me motivando, né? Você vê o dia a dia de uma campanha, naquela época. Isso foi em 94, tem 32 anos. Estou com 53 hoje, então eu tinha 21 anos de idade. E aí você começa no dia a dia ali da campanha, naquela época a campanha eram 3 meses, começava em julho, e aí você começa a frequentar barracão, eu tomava conta do barracão, mas eu ia para a rua junto com o Nassaveiro, eu, o Índio, que é bombeiro, e o Sinésio na época, a gente ia colocar as placas, ia, né, entregar, levar comida para as equipes quentinhas naquela época, enfim. E eu acho que aquilo ali começou a me motivar, né, a entender mais o processo eleitoral. E quando foi em 2000 que o meu pai ganhou a eleição de prefeito, junto com todo o grupo de trabalho, eu fui nomeado chefe de gabinete e aí comecei ali todo dia a ver as demandas com ele, né? Como é que se funcionava uma prefeitura, como é que atendimento direto ao povo no dia a dia, né, com mais frequência. E aí, quando eu fui ver, eu já estava envolvido, né? E aí, como quando o pai é muito presente, o pai é a nossa referência, é o nosso ídolo, né, foi quando eu decidi seguir a carreira política através do legado do meu pai, né? E eu lembro bem que nessa eleição de 1994, conforme tivemos vários problemas, como eu disse, e vários aliados seguiram outro caminho, até alguns se lançaram deputado estadual também na cidade, eu me lembro que tinha apostas, né, na praça de Nilópolis ali, que o meu pai teria de 5 a 8 mil votos em Nilópolis, que seria uma vergonha eleitoral, aquela coisa toda. E foi quando o grupo mesmo, fiel, o grupo do Farid, né, foi para a rua. Eu lembro muito bem do Antônio, secretário também de Cultura nessa época, né, a Sônia, do Posto de Saúde Central, e outras pessoas que sempre foram Farid mesmo, apaixonados. E fomos para a rua e quando eu chegava em casa eu falava, pai, né, eu tô tendo essa aproximação maior com o povo agora, porque eu tô no dia a dia, né, no barracão, colocando placa, atende aqui, atende ali, visito uma casa ou outra e eu tenho convicção que vai ganhar a eleição, porque o povo é muito grato à família, o povo reconhece o seu trabalho e fomos mais votados da cidade, né? Então, aquilo ali mudou um pouco a história da política em Nilópolis, porque, se eu não me engano, naquela eleição ele teve 1 ou 2 vereadores com ele só, não lembro bem isso, né? Máximo 2, 3, e realmente você viu que quando você faz o bem realmente ao povo, de forma verdadeira e com amor, o povo reconhece, né? E foi uma eleição vitoriosa, uma eleição onde o grupo, o núcleo do grupo, né, das pessoas, as lideranças mais simples, que sempre foram apaixonadas pelo Farid, fizeram a diferença. Olha, eu lembro bem, né, quando chefe de gabinete, nós pegamos uma prefeitura muito financeiramente arrasada, né, e era uma preocupação de todo o grupo. E graças a Deus nós conseguimos aos poucos, né, e transformando a vida dos nilópolitanos. Eu lembro bem na área da educação que tive uma felicidade de criar e lançar, né, o kit escolar com uniforme. E fomos o primeiro município da Baixada. Isso com toda certeza, eu tenho certeza na época. E a alimentação, que era uma obrigação nossa, né, de quem quer realmente administrar uma cidade de forma correta, é dar alimentação digna para os alunos, né? E eu me lembro por várias vezes os pais, né, dos alunos agradecendo. Naquele momento e agora, recentemente, tem alguns meses, né, uma pessoa, uma mulher, me agradeceu que estava formada e que devia muito a isso, a melhora da qualidade
das nossas escolas, também do ensino, né? Que muitos professores, nós fizemos cursos profissionalizantes atualizando, né, todos eles para estar lecionando melhor dentro da sala de aula. E através do kit escolar, do uniforme, que é uma qualidade de que você passa a ter para aprender, para estudar de forma digna, porque muitas das pessoas às vezes não têm, né, a condição de comprar um kit escolar completo, um uniforme melhor, e nós conseguimos viabilizar isso através do dinheiro público, né, revertendo em benefício para a própria população, né? E a qualidade da merenda, que muitas pessoas chegavam, pô, na época anterior só tinha salsicha, era linguiça, salsicha, ovo, né? E a gente passa a dar a dignidade, que é a proteína, que é a carne, o frango, o peixe, né? E outros alimentos de qualidade, que, com todo respeito, é obrigação do chefe do executivo é dar o melhor, né, para a sua população, se tiver condições para isso. E você vê que é um ato, né, que eu considero normal e valoriza muito, as pessoas mudam, né, muda de verdade a vida das pessoas, então isso é muito gratificante. E um fato que eu me lembro muito é uma frase que meu pai citava, né, voltada para a educação, que era muito importante educar as crianças e os jovens para que não fosse preciso punir o adulto. Isso aí realmente diz tudo, né? Uma frase muito marcante que ficou guardada dentro de mim e dá dizer da importância da educação, que é com certeza o futuro do país e do mundo, né? E aí, com tudo isso, em 2002, né, eu era chefe de gabinete, aí veio o desafio de correr a deputado estadual, conversei com meu pai, né? Meu pai falou para meu filho, você tem certeza que você quer entrar na vida pública? Eu falei, meu pai, eu quero seguir a tua carreira. Enfim, ele até tentou me tirar disso. Ele falou que era muito sacrificante, muito trabalhoso, que você realmente deixa de ter tempo com a sua família, e é verdade, né? Mas que se realmente era algo que eu queria, que estivesse dentro de mim, que ele apoiaria. E aí corremos a deputada estadual, fomos vitoriosos em 2002, assumimos em 2003, e eu comecei a entender, né, qual era a diferença do legislativo para o executivo. O legislativo, você cria projetos que se transformam em leis, né, para melhorar a vida da população, não tem outro termo. E também você passa a ter ali reivindicações junto ao governador do estado para melhorar os municípios onde você atua, né? E aí tivemos 2 mandatos de deputado estadual, né? Tivemos várias conquistas, eu tive a oportunidade também de presidir a comissão de trabalho, onde naquela época nós conseguimos o maior aumento para as categorias todas, né? Junto com as centrais sindicais, foram várias reuniões, junto com o governo queria dar um aumento menor, conseguimos conciliar, foi uma grande vitória naquele momento. E também presidi a Comissão de Minas e Energia também, que é outro tema importantíssimo. E isso foi me dando experiência realmente, né, de entender como é que funcionava o legislativo. Tivemos conquistas também, como o novo viaduto, que liga Nilópolis e Mesquita. Foi uma das grandes conquistas que eu tive como deputado estadual e que realmente me motivou muito, porque você passou a ter ali uma outra opção, né? E realmente Nilópolis, como Mesquita, dava um nó quando tinha só um viaduto, né? E com o segundo, nós conseguimos melhorar essa qualidade no trânsito. Isso foi muito importante. Eu me lembro muito bem que foi uma época maravilhosa, foi muito intensa aquela época, de muitas entregas, né? E todas com muita qualidade. Eu me lembro bem na saúde, nós reformamos todos os postos de saúde, né? E fizemos 4 postos 24 horas, o primeiro no Paiol, no bairro do Paiol. E a população ficou muito grata, satisfeita com aquilo tudo, né? Na educação, por exemplo, eu me lembro que nós reformamos todas as escolas e construímos mais 4 unidades, né? Uma delas, o Orlando Gria, que era um local totalmente muito ruim,
chegava, era mau cheiro, tudo quebrado, e conseguimos um terreno novo, construímos tudo do zero, ficou uma escola linda. Né? Isso são fatos marcantes. Você vê no esporte, por exemplo, nós fizemos 11 gramas sintéticas. E construímos naquela época, se eu não me engano, mais 4 praças, né, com campo. Então você vê que todos os setores, né, foram bem desenvolvidos. A cultura, por exemplo, nós reformamos todo o Teatro Tim Lopes na época. Colocamos tudo poltronas novas, som, né, algo assim que nos motivava muito, porque Nilópolis vinha de uma decadência muito grande. E eu me lembro, em 1º de janeiro de 2021, na reunião do meu pai, junto com os secretariados, todos os secretários, né, não tinha R$1 no cofre, não tinha nada. E eu lembro que meu pai bateu na mesa e falou assim: olha, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, que eu não vou ficar desmoralizado na minha cidade, porque eu amo essa cidade. Então são coisas que marcam. Né? E eu me lembro bem que aí meu pai ligou para o César Maia na época, César Maia prefeito do Rio. César Maia mandou 2 carretas de lixo, nós não tínhamos caminhão, tudo quebrado, sucateado, para recolher o lixo. Eu lembro que o Nelson Bornier, em Nova Iguaçu, mandou 2 ou 3 compactadores. O Antônio de Carvalho, de São João de Meriti, mandou mais 3 compactadores, caminhões de lixo. E assim começamos a limpar a cidade. Né? Não tinha combustível fiado no posto, e assim foi. E organizando, e começamos a melhorar a arrecadação, começamos a parceria no Estado, no governo federal. Na época tinha o tio Simão, que era deputado federal, e ali conseguimos reconstruir a cidade. Né? E foi um marco, realmente, um desafio que algumas das vezes pensamos em que não conseguiríamos. Né? Mas meu pai sempre muito religioso, muita fé, sempre orava, pedia a Deus, e a gente, né, todo o grupo de trabalho, conseguimos virar a história da cidade e marcou de vez mesmo a gestão do Farid. E com certeza fez toda a diferença, né? Nilópolis passou a ser enxergada de outra maneira, né? A melhor cidade da Baixada, princesinha da Baixada, e com certeza marcou de vez a gestão do nosso grupo. E são tantas as conquistas, né, que eu me lembro também da criação da Guarda Municipal, né, que foi criada pelo nosso governo, meu pai prefeito na época. Também tivemos o êxito de criar o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Nós conseguimos acabar de vez, fazer toda a pavimentação e sanear toda a cidade de Nilópolis, todas as travessas. Foi um desafio que meu pai, quando assumiu, colocou para toda a equipe nossa: ó, nós temos que ter essa meta de, nesse mandato, resolver todas as travessas, né, com asfalto, com saneamento básico, enfim. Então, foram muitas as conquistas. E tem mais que, às vezes, a gente não lembra. Né? Eu, como deputado estadual também, tive a felicidade de trazer o CVT do PAOL, que hoje voltou a se chamar FAITEC, onde tem vários cursos profissionalizantes. Ali era uma lixeira, né? Um mau cheiro da população, uma virada muito grande também ali, que passa também a somar junto, né, a profissionalizar com cursos as pessoas para que possam buscar um emprego melhor. Então são muitas as conquistas, pode ter certeza disso, e isso que nos motiva a cada dia. Que nós tivemos várias conquistas novas, né, que foi a implantação da Guarda Municipal, né, que é fundamental para cada município. Implantamos também o SAMU, né, junto, que dá um respaldo. Quando a pessoa, né, passa mal, o SAMU, você liga, na hora a ambulância vai, é outro serviço essencial. Tive também a felicidade de trazer, na época, o CVT do Paiol, que era uma lixeira, um mau cheiro danado ali, deu uma virada no Paiol, naquele local onde passou de uma lixeira a ser cursos profissionalizantes, né? E com isso as pessoas conseguem se qualificar e ter uma oportunidade melhor de emprego. O trabalho, o emprego, com certeza, é a maior dignidade que o ser humano pode ter na vida. Então foram realmente
foram feitos, né, várias conquistas no momento que mudou de vez a vida dos ninopolitanos. E eu me lembro de um fato que foi muito importante para mim, que o meu primeiro discurso público em Nilópolis foi na inauguração do Periperi, do canal Periperi, né, que era outra lixeira ali. Eu lembro que teve um morador que botou uma faixa lá, agradecendo o Farid e todo o grupo de trabalho, o nosso grupo de trabalho. Eu era chefe de gabinete na época. E marcou, porque foi meu primeiro discurso, né, na vida pública, no município que eu nasci, que eu amo, que é Nilópolis. E você vê, né, por tantas entregas que você vê o Parque Natural do Jericinó, que hoje se chama Parque Natural Farid Abrão, homenagem, né, ao meu pai. Uma conquista ali maravilhosa, porque hoje ali é o pulmão da cidade, as famílias vão para ali, não só de Nilópolis, como de Mesquita, Anchieta, e passam ali sábado, domingo, maravilhoso ali, fazem ali seus piqueniques, né, integração familiar, algo assim, que com certeza é o maior patrimônio que o município tem de Nilópolis hoje, tirando a população sempre, é o Parque Natural do Jericinó, meu ponto de vista, Farid Abrão, né? Realmente é algo assim importantíssimo para a nossa cidade. Tivemos também a conquista de trocar toda a iluminação pública de Nilópolis, né? Todas por LED, e que gerou 30% de economia na conta de luz do município, né? Isso é muito importante. Nilópolis é um município que não tem nenhuma indústria, grandes indústrias, então você tem que estar sempre ali calculando para ter recurso para poder estar pagando todas as despesas do município. Outra questão que sempre nos marcou muito é o cuidado com a terceira idade, que é a melhor idade, né? E meu pai sempre frisou muito isso está dentro de mim. E também criamos as duas casas da terceira idade, né? Uma em Nova Cidade, outra no Cabral, outra grande conquista. E junto a isso veio o projeto desde 2006, junto com a Mari, que é o Viva Bem, né? Hoje tem uma quantidade enorme de alunos, todos da melhor idade, e que estão ali no dia a dia, né, mentalmente, fisicamente, o bem que faz é algo assim que não tem preço. Isso muito nos honra e gratifica, nos gratifica. E passando esse período como chefe de gabinete, como deputado estadual, eu tomei uma decisão, fiz uma reflexão e tomei uma decisão muito importante na minha vida, né, que foi sair da vida pública, né, e dedicar mais à família e aos negócios da nossa iniciativa privada, né? A família, porque nós estamos falando de 10 anos atrás, né? 12 anos atrás. Nós estamos em 2026, foi 2014, 12 anos atrás. Então minha filha hoje tem 24 anos, tinha 12 anos na época, a Marina, mais velha. O Ricardo tem 22 anos, tinha 10 anos na época, né? O Ricardo, o filho do meio. E a mais nova, a caçula, hoje está com 19, tinha aí 7, 8 anos, praticamente, na época. E foi muito bom, porque eu pude estar mais presente com eles, né, viver mais ali a fase da criança para a adolescência, onde forma o caráter dos nossos filhos, né, de toda criança. E eu pude estar mais presente junto com a minha esposa, isso foi muito importante para mim. E falando da iniciativa privada, eu sempre trabalhei muito, né, na iniciativa privada também. Meu primeiro negócio, eu tinha 19 anos de idade, foi um posto de gasolina em Nilópolis, que até hoje é meu, que é o posto Servalto, né? E dali conseguimos crescendo a cada dia, né? Hoje, o nosso grupo de investimento, de trabalho na iniciativa privada gera aí de 500, 600 empregos de carteira assinada. Isso me orgulha muito, né? Na CFT, que é a Comissão de Fiscalização e Tributação, no debate do tema da reforma tributária, do aumento da carga tributária, eu falei, pedi a palavra e coloquei isso que eu acabei de dizer. Eu perguntei que era muito fácil ali falar em aumentar tributos, mas qual era o deputado ali que tinha alguma empresa que assinava alguma carteira, não ser doméstica, de trabalho de casa. Na sua maioria ficaram calados, porque na maioria não faz, né? Então não sabe a dificuldade que é de virar uma empresa todo mês, ainda mais quando se paga um aluguel,
Muitas das empresas, os comerciantes juntaram a vida toda um dinheiro para estar ali investindo, paga aluguel, tem que virar o mês, pagar funcionário. E aumentar a carga tributária, que eu acho que é um erro, né? Mas um deputado sozinho não consegue fazer muita coisa no Congresso. Então eu entendo, né, hoje a aflição de todos os investidores, comerciantes, que dependem daquilo para sobreviver, que investiram suas economias. E a carga tributária hoje é uma carga alta, tributária do país, aumentou, né? Isso aí é um problema que nós vamos ter futuramente, meu ponto de vista. Tomara que não afete aos empregos, né? Que todos consigam aí pagar essa carga tributária mantendo os funcionários em dias, que vai ser um grande desafio. Falar da Beija-Flor é minha vida desde que eu nasci praticamente, porque família toda dentro da escola. Eu me lembro bem, em 1986, O Mundo é uma Bola, né? Eu saí de cartola no carro do Fluminense, eu tinha 13 anos de idade, estamos falando há 40 anos atrás. Esse desfile foi um desfile onde chovia muito. E eu me lembro que eu estava em cima do carro como cartola, meu pai veio e falou, calma que vai dar tudo certo, eu tinha 13 anos. Estava um pouco apreensivo, normal, uma chuva muito forte. E a Beija-Flor passou e passou de uma forma apoteose, toda gritando é campeã, é campeã. A Beija-Flor teve vários desfiles memoráveis, né, que marcaram de fato na apoteose o mundo do samba. Mas esse foi o que mais me marcou, né? Pela toda a história, 13 anos, em cima de um carro, como cartola. A chuva que foi muito grande mesmo, vinha água no joelho. Eu vi o pessoal embaixo com água no joelho. Então, e fizemos um desfile ali impressionante, memorável. E logo após isso, tive a honra de presidir a escola por 4 anos, né? Fomos campeões em 2018, com o enredo O Monstro é Aquele que Não Sabe Amar, outro carnaval que foi impactante, um samba que contagiou todo o mundo do carnaval. Ao acabar o desfile, a apoteose veio aí embaixo, seguindo a escola, cantando samba, uma coisa assim linda de ver. E com certeza, né, o resultado foi justo e foi campeão do carnaval. Então a Beija-Flor é isso, a Beija-Flor faz parte da minha vida, é uma escola que eu amo, né? Nasci dentro da família, da escola, e vai estar sempre dentro do meu coração. Não, eu não tenho dúvida que o maior patrimônio da Beija-Flor é a comunidade, né? A Beija-Flor, quando entra na avenida, ela entra de uma forma diferente, porque a comunidade é presente, a comunidade canta o samba, evolui, e aí isso com certeza nos faz estar ali a cada ano disputando o título. E vai estar sempre dentro do meu coração a Beija-Flor e essa comunidade maravilhosa. E após tudo isso, né, vem um momento que é a perda do meu pai para a Covid, que com certeza foi o pior momento da minha vida, né? Meu pai era meu amigo, parceiro, tudo, né? Na vida era eu e meu pai juntos. E aí vem a reflexão de voltar para a vida pública, né? Os amigos, grupo político, né, passam a me procurar, conversar, né, do legado, tudo que eu já sabia, que eu vivi dentro disso tudo com ele, com a minha mãe, né, com os amigos, todo o grupo político, e eu passo a repensar o retorno à vida pública, né? E aí decido ser pré-candidato a deputado federal, praticamente faltando 11 meses, né, para o pleito, para o dia do pleito. Muito difícil, uma campanha muito difícil, porque sem ele ao meu lado, eu sempre fiz campanha junto com ele, né? Naquele momento eu não tinha. E mesmo assim fomos, né, de cabeça erguida, trabalhando. Graças a Deus, onde eu passei, os elogios da pessoa dele foram sempre muitos, muito positivo, muito amoroso, né? As pessoas falavam dele com uma certa, além de gratidão, um amor muito grande, né, da figura. E isso foi me motivando cada dia, o combustível, né, aumentando a cada dia. E a certeza que foi a decisão correta, porque hoje, através do mandato, a gente tem conseguido ajudar muito a cidade, outros municípios também, colocando emenda, né, fazendo de fato
uma transformação na vida das pessoas. Então isso é o que importa. Meu pai sempre me disse isso, o que importa é o povo e a cidade. Foi um momento que ele fez a passagem, um momento que ele não quis correr a reeleição de prefeito. Ele me chamou, eu me lembro como se fosse hoje, e falou: meu filho, me pede tudo que você quiser, menos que eu seja prefeito novamente. Que queria curtir a família, ter hora para os netos, ser dono do horário da vida dele. E eu, como estava fora da política, não pensava em voltar para a vida pública com ele em vida. Também não quis ser candidato a prefeito naquele momento, 2020. E aí o Abraãozinho, que tinha 4 mandatos de vereador, pai tinha sido prefeito, tio Miguel, e apoiamos o Abraãozinho. E no final, eu e meu pai pegamos Covid e ele não resistiu. Então fica aí essa pergunta sempre, que na última semana nós falamos para ele que não precisava ir para a rua, que a eleição já estava ganha pelas pesquisas que nós tivemos acesso. Mas mesmo assim ele foi para a rua e, infelizmente, contraiu o vírus e faleceu. Então, uma perda muito grande, um momento que marcou minha vida de forma definitiva, assim, algo assim que muitas das vezes eu me pergunto ainda o porquê disso, mas temos que aceitar, e acreditar que Deus sabe a hora, de todos. Perfeito. E com essa perda, que realmente marcou a minha vida, como de muitas pessoas, porque eu escuto até hoje várias pessoas falando a falta que seu pai faz, hein, Ricardo? E é verdade, todo sentido. E aí eu aceito esse desafio, que na verdade é uma missão, continuar o legado. Corra deputado federal, faltando aí praticamente 11 meses para o dia do pleito, da eleição. Tivemos aí uma caminhada muito bonita, difícil, mas sempre coloquei Deus à frente de tudo. E estamos hoje como deputado federal no mandato, e com isso consegui, junto com todo o grupo de trabalho, a continuar as realizações. E um sonho do meu pai, que eu considero a entrega mais importante nossa hoje na cidade, era a volta do hospital e da maternidade. Nós vamos equipar totalmente o hospital. Nós vamos colocar ali, pode ter certeza, 16 a 20 médicos 24 horas, que vai ser necessário. Nós vamos colocar ali, vamos criar ali o centro cirúrgico. Nós vamos ter ali a maternidade de volta, que é muito importante isso para nossas crianças. Não nasce hoje, nesta cidade, nenhuma criança pelo serviço público municipal. Meu pai faleceu com isso guardado dentro dele. Eu me lembro como se fosse hoje, na inauguração do resort em Itatiaia. Cláudio Castro estava, o governador, e na piscina, meu pai conversando com ele. Ele falou: governador, a única coisa que eu quero te pedir é que você me ajude a realizar o sonho de reabrir o hospital e a nossa maternidade em Nilópolis. E o governador naquela época falou: Farid, está dada aqui a palavra, pode ter certeza que nós vamos fazer isso juntos. Infelizmente, ele partiu, mas a palavra foi cumprida. O hospital está lá de volta, a maternidade. E aí vem todo o grupo de trabalho, Rafael como deputado estadual, Abraão como prefeito, eu como deputado federal. Esse grupo vem hoje fazendo muita entrega na cidade. São tantas obras também hoje, que não só a manutenção de tudo que foi feito pelo nosso grupo no passado, mas também conquistas novas. E também tive a felicidade de conseguir aumentar o teto MAC, que é a média e alta complexidade na saúde. Com isso, conseguimos abrir o centro cirúrgico para cirurgias eletivas como hérnia, como laqueadura, vasectomia, vesícula. Todas essas cirurgias não faziam em Nilópolis. E hoje nós podemos atender dentro do nosso hospital, dentro do centro cirúrgico, para a nossa população. E tem sido uma bênção isso, pode ter certeza,
já tenho recebido aí vários elogios na cidade, né, de pessoas que tinham esse problema e hoje, graças a Deus, estão curadas. Então, é mais uma grande conquista que nos honra, pode ter certeza disso, e nos gratifica muito a trabalhar mais. Um fato importante na feira, né, de domingo do nosso município, onde encontramos um senhor que veio nos contar a história dele, que estava ali porque foi salvo, né, porque foi no hospital, foi bem atendido, né, algo que nos deixa até assim meio sem jeito, mas que na verdade é o que eu falo, né? Quando você faz o bem, o retorno vem. E é o combustível que todo político precisa, né? É o reconhecimento de quando o trabalho é bem feito, a população reconhecer isso. Foi um momento assim, um momento único. Vai eu, Abrão e Rafael juntos. Momento de muito amor, assim, de muita gratificação nossa, da entrega que a gente tem tido aí, o compromisso 24 horas de estar buscando o melhor para a nossa cidade, tanto no governo federal como no estadual, trabalhando de verdade, né? Isso foi o que o meu pai me ensinou. E como sempre, mais uma vez, é o grupo que trabalha de verdade, que ama essa cidade, né? Volta a fazer entregas que de fato vão marcar a vida do Nilopolitano. Nós temos aí o centro de imagem já funcionando a pleno vapor, fazendo de 1.000 a mais exames de imagem por mês. A Policlínica da Mulher, que é outra entrega importantíssima, né? Cuidar de forma especial da mulher. A Clínica Veterinária, que já está pronta, né? Esse grupo de trabalho deve inaugurar agora, daqui a 2 meses, que é no bairro do Frigorífico. A creche da Mina, nova creche, que fizemos na Mina, bairro da Mina, que é importantíssimo. Vai ter agora o restaurante do povo, né? Que vão ser 1.000 cafés da manhã, 500 almoços e 1.000 jantas, né? Então tudo isso realmente é um marco na cidade, né? E nada disso seria possível, né, se não tivesse o deputado estadual e o deputado federal junto com o prefeito, né? Como eu digo, sempre Nilópolis é cidade dormitória e precisa muito do Estado e do governo federal. E como eu disse, são tantas entregas, né? Tem o teatro novo, totalmente novo, que foi demolido, né? Um crime que foi demolido para virar um terreno na época. E mais uma vez, esse grupo de trabalho vai lá e refaz totalmente novo o teatro, né? E deve ser inaugurado também em alguns meses. E tudo isso, né, acontece porque o trabalho é muito sério, porque tem um deputado estadual, que é o Rafael, tem o deputado federal, que sou eu, e o prefeito, que é o Abraão, os 3 se comunicando e trabalhando sempre em benefício da cidade. Então isso é muito importante, né? O crescimento de Nilópolis hoje continua avançando. Todas essas inaugurações que eu citei aqui, novas, né, nós geramos aí mais de 1.000 novos postos de trabalho. Então são mais de 1.000 empregos, né, de fato, dando dignidade às pessoas. Então é uma outra pauta que eu levo muito sério essa, né, porque a cada dia que você consegue empregar uma pessoa que possa estar trabalhando ali através de uma formação, ou de uma enfermeira, um técnico de enfermagem, né, o médico, né, os serviços gerais, que todos são muito importantes para que qualquer unidade funcione, né? Então, é uma vitória isso, pode ter certeza. Também agora são mais de 30 quilômetros de asfalto, né? Então, isso tudo, Nilópolis estava precisando disso, né? Colocar ali nas principais, principalmente recapeamento e também sinalização, né, para a cidade, nessa área viária, né? Isso é muito importante. Isso é o trabalho, graças a Deus, Deus na frente, direcionando, e esse grupo de trabalho tem conseguido, de fato, realizar, né, através do trabalho, muitas realizações,
nessa parceria que tem hoje, junto com o prefeito Abraão, que é o Rafael como deputado e eu como deputado também, federal, né? E atualmente, como deputado federal, nesse mandato, né, estou conseguindo contribuir muito para o estado do Rio de Janeiro. Emendas colocamos em vários municípios, como Nilópolis, Paraíba do Sul, Três Rios, Teresópolis, Pati do Alferes, Mangaratiba, Coatis e outros municípios. Nós temos ajudado Levi Gasparian. E também apresentamos aí bons projetos de lei, né, importantes para a sociedade, como é o caso do Jovem Aprendiz, que agora vai abrir uma comissão especial para tratar só desse projeto. O que é o Jovem Aprendiz? É estimular uma quantidade de vagas em todas as prefeituras para que seja obrigatório ter o Jovem Aprendiz. Mas automaticamente isso caminha lado a lado com a educação. O jovem tem que estar matriculado e estudando, né, para poder, né, ter acesso a esse projeto. Então, é o estudo ao lado do trabalho desde cedo para dar ao jovem a condição de estar contribuindo com a sua família. Eu tenho dito que o salário mínimo hoje é um salário defasado, muitas das vezes não consegue nem comprar o básico para a sua casa da alimentação. E o jovem tendo uma remuneração vai ajudar dentro de casa. Muito importante esse projeto. Temos também um projeto que eu entrei, que nós iniciamos em Nilópolis esse projeto, que é o do implante dentário, né, focado no feminicídio, que aumentou muito a violência à mulher, principalmente na face, essa parte do rosto, que pega toda a face, não só o dente, mas a face, e que teria, né, esse projeto dando a prioridade às mulheres que sofreram esse tipo de violência, que é o implante dentário. Projeto que iniciou, é pioneiro em Nilópolis, e eu agora levei como projeto para a esfera federal. É muito importante. Temos também essa questão do idoso, que é uma vergonha, né, essa fraude que cometeram. Bilhões desviados dos pensionistas e idosos, que é um absurdo. É vergonhoso, né, esse tipo de roubo, de fraude, que torna também crime hediondo. Também apresentamos esse projeto para ter uma proteção maior aos idosos, que merece todo o nosso respeito. E outro projeto que apresentamos, que eu considero ser muito importante para a saúde pública, é o projeto das canetas emagrecedoras, né? Que elas possam ser incluídas no SUS automaticamente para quem precisa. É óbvio que vai ter um critério para ver de fato se a pessoa não tem condições de adquiri-la, né? E com certeza vai prevenir muitas doenças que possam vir, incluindo as canetas emagrecedoras no SUS. O governo veio de encontro a essa ideia agora, quebrou a patente da substância que é semaglutida, que com isso vai conseguir fabricar com um preço melhor também para a população, né? Também tirando alguma parte dos impostos. Então é um projeto muito importante, como eu já disse, que vai com certeza prevenir doenças mais sérias, né, como hipertensão, como diabetes, na nossa população. Olha, hoje nós temos um grande desafio pela frente, como nunca foi diferente, né? Nós tivemos o desafio da água, que vencemos com muito trabalho. Nós tivemos aí o Buster, que foi feito, as elevatórias, as tubulações, o novo reservatório que foi feito no Parque Natural de Jericinó Farid de Abrão, que ajudou muito a diminuir o problema da água. Hoje, para você ver nas pesquisas, hoje o resultado é que 4% hoje teriam problema de água em Nilópolis. Já foi muito maior, foi muito mais do que isso. Então foi uma vitória do grupo. E hoje, esse grande desafio é no comércio, né? Na pandemia, nós tivemos um modelo novo de trabalho, que foi, muitas das vezes, as equipes trabalhando em casa, online, e isso já é uma realidade hoje, né? E no comércio, tem certos segmentos do comércio que estão perdendo venda, porque é muito mais fácil a pessoa comprar de casa, né? Hoje a taxa de entrega é um valor pequeno, não faz tanta diferença, e a pessoa tem a comodidade de comprar dentro de casa o produto que ela quer e recebe na sua casa.
Então isso é um problema para todo o país, não só para Nilópolis. Mas Nilópolis eu considero ser muito importante, porque é um município já que tem uma renda pequena, né, do município, vamos dizer assim. Né? A renda maior é do CMS do Estado e do FPM do governo federal. Então nós temos aqui esse grande desafio, que é criar aqui na nossa cidade um polo. Né? Pode ser ele voltado para a medicina, pode ser ele voltado para a tecnologia, voltado para o meio ambiente, né? Para poder trazer recursos para a nossa cidade, gerar empregos, que é o que eu reputo de maior importância, é criar Nilópolis do futuro. Né? Isso é muito importante e o nosso grupo já está debruçado nisso, estudando e ver qual desses setores que nós vamos seguir. E podem ter certeza que nós vamos vencer mais esse desafio. Eu criança, eu lembro bem, né, que o meu pai me levava muito... Meu pai gostava muito de futebol, né? E ele jogava bola, né, em vários lugares, enfim. E ele me levava com ele sempre, eu menor, né? Às vezes eu até dormia no carro, às vezes cansado, às vezes era um pouco longe e tal. E isso já fazia parte da vida dele também política, né? Isso eu já lembro bem. E dentro de casa, acordava, já tinha gente lá com ele, né? Ou conversando, ou discutindo o projeto. Muitos vereadores de Nilópolis sempre frequentava lá, tomava café com ele. Né? Depois, quando eu cresci mais um pouco, vários líderes religiosos, pastores. E aí ele tinha esse dom, né, de se aproximar das pessoas de maneira natural, muito respeitosa e carinhosa. Né? E você vê que até hoje as pessoas falam dele de um jeito diferente. Né? As pessoas se emocionam ao falar dele, né? Pelo trato que ele tinha com cada um. E isso eu aprendi com ele, né? Porque eu já tive uma vida mais diferente que a dele, como criança e como adolescente. Meu pai veio, não tinha nada, né? A família, né? E aí eles foram trabalhando, construindo, e eu já peguei uma condição bem melhor. Que eu já frequentava, já viajava, já ia para, né, lugares melhores, mas sempre, graças a Deus, que ele sempre passou muito isso pra gente, né? Que independente do lugar que você estivesse, tinha que saber conviver com aquilo, tanto num lugar mais simples como num lugar mais luxuoso. Né? E eu já cresci assim, graças a Deus, uma coisa que eu me orgulho e passo para meus filhos hoje também, né? Que a humildade é importantíssima, é o princípio de tudo, é você ser uma pessoa humilde, independentemente do lugar que você ocupa. Né? Isso também foi um aprendizado dentro de casa, nossa criação sempre foi assim, entendeu?